Diário. Com o pastor Fagner Araújo, que trará uma mensagem de Deus para o seu coração. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos. Quero desejar para você um bom dia, porque esse é o nosso maná diário, o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. E nessa oportunidade, nós vamos continuar nossa série de mensagens, sendo vencedores sobre o medo. O Senhor já nos libertou do espírito do medo. Satanás é aquele que governa, levando pessoas ao pânico, mas o Senhor o venceu na cruz do Calvário. O poder do medo da morte foi vencido quando Jesus morreu naquela cruz, desceu às regiões inferiores da terra e ressuscitou no terceiro dia. Diz a palavra do Senhor que ele ressuscitou tendo em suas mãos a chave da morte do inferno. O Senhor, ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre o inferno. Satanás perdeu, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E em continuidade do nosso assunto, nós vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz lá na carta aos Hebreus, no capítulo de número 2, no versículo de número 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ele foi vencido, Jesus o venceu. Versículo 15, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Eu e você fomos livres da escravidão. Eu e você fomos livres a essa sujeição. Versículo de número 16, pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Eu creio e isso me é imputado por justiça. Sou justificado unicamente pela fé. Você é justificado unicamente pela fé em Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou pela minha vida e pela sua vida. E partindo do ponto que paramos ontem, Romanos capítulo de número 8, que vem nos mostrando sobre essa filiação, sobre a paternidade de Deus, no versículo de número 18 diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Presta atenção, meu querido. Ontem nós lemos o versículo anterior, que no finalzinho do versículo diz, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O Senhor, através do apóstolo Paulo, mostra para nós que nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Herdeiros de quê, pastor? Herdeiro de toda a glória, herdeiro das grandezas de Deus, herdeiro dos tesouros, dos mistérios de Deus. E nós herdaremos toda essa glória juntamente com Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E o apóstolo Paulo finaliza esse versículo dizendo, se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Glória a Deus! E ele começa aqui no versículo 18 dizendo, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Talvez você está pensando, pastor, está difícil. Essa situação pandêmica, a crise financeira, o problema que eu estou tendo de saúde, o problema que eu estou tendo com a minha família.
a situação que eu estou vivendo nos últimos dias, em nome de Jesus, acorda, porque o que você está passando não dá nem para comparar com aquilo que Deus fará em sua vida, com a glória de Deus que há de ser revelada em você e através de você. Nós precisamos entender isso, precisamos nos apropriar da palavra como a palavra de Deus descreve para nós. Por quê? Porque eu sou herdeiro de Deus, eu sou co-herdeiro com Cristo, eu fui chamado pelo Senhor para ser seu filho. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será manifesta na minha vida e na sua vida. E o apóstolo Paulo continua dizendo no versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. No finalzinho do ano passado, nós, muito eufóricos, planejando muita coisa, o Senhor disse algo no meu coração. A manifestação dos improváveis. Deus deseja levantar filhos nesse tempo para manifestarem a glória de Deus, para serem realmente luzeiros no meio das trevas. E existe um sofrimento da criação, existe uma expectativa da criação aguardando a manifestação dos filhos de Deus. O problema nosso é que nós ficamos completamente presos, ficamos fechados a um pensamento covarde, escondidos. E Jesus disse, não se põe uma luz acesa debaixo da cama. Muito pelo contrário, ela é colocada no lugar alto para trazer claridade, luminosidade para toda a casa. Ninguém edifica uma cidade num lugar escondido. Meus amados, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha te despertar para essa hora, que o Senhor venha te acordar para essa hora, que o Senhor venha mover no seu coração nessa hora, que o Senhor venha te levantar como verdadeiro filho de Deus, porque a criação está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus para colocar a mão e ordenar a enfermidade sai? Cadê os filhos de Deus para declarar prosperidade sobre a vida daqueles que estão perdidos, que estão em situações difíceis? Cadê os filhos de Deus para dizer que a morte não tem poder? Onde estão os filhos de Deus? A criação geme, a criação sofre, a humanidade está perdida, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Qual é o grande problema? Os filhos de Deus estão presos em suas casas. Os filhos de Deus estão presos em seus mundinhos fechados. Os filhos de Deus não estão manifestando a glória de Deus como deveria. Existem pessoas sofrendo nessa hora, aguardando o seu posicionamento. A natureza em si geme, aguardando o seu posicionamento. E a palavra do Senhor diz no versículo de número 20, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem é que sujeitou a criação a toda essa situação? O próprio homem com o seu pecado, entregando o domínio para Satanás. O mundo jaz no maligno. Só que quando Jesus morreu naquela cruz, ele deu oportunidade para que eu e você pudesse ser feito filho de Deus, e a criação geme, aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus para a redenção de toda a criação. O Senhor não te criou para ser subjugado, muito pelo contrário, o Senhor te criou para dominar. O Senhor criou o homem para ser a sua imagem. Os animais reproduzem segundo a sua espécie. Sabe o que acontece comigo e com você? Nós fomos criados segundo a espécie de Deus. Você foi feito em imagem e semelhança do Deus vivo. Olha que coisa grandiosa, meu querido. E a criação está gemendo, aguardando o seu posicionamento. Está aguardando o seu posicionamento enquanto homem de Deus, enquanto mulher de Deus, enquanto filho de Deus. E eu tenho certeza que não existe nenhuma posição mais elevada para o ser humano, a não ser essa de ser filho de Deus, de poder dizer, Abba, Pai, nosso paizinho,
aquele que morreu por nós, aquele que nos ama, aquele que está conosco. O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Ele não foge diante das dificuldades, das diversidades. E Ele está guardando homens e mulheres com a mesma coragem, que não fujam. E a palavra do Senhor diz aqui: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, desde a queda do homem. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando e o Senhor deseja revolucionar essa terra através da minha vida e da sua vida. Muitas vidas precisam ser salvas e o Senhor conta comigo e com você para que essas vidas sejam alcançadas. E para nós finalizarmos, o versículo de número 24 diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois se alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Em nome de Jesus, creia no Senhor, aguarde no Senhor. Eu tenho certeza que os sofrimentos do tempo presente nem se comparará com a glória que há de ser revelada através da sua vida, em sua vida e através da sua vida. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor te chamou para ser filho de Deus. Não aceite nada menos do que isso. Deus te chamou para ser filho dele. E não apenas filho. O Senhor quer que você seja filho amado. Eu quero orar com você nessa manhã de sexta-feira, para que o Espírito Santo venha provocar dentro de você o desejo profundo de buscar a presença dele. O desejo profundo de crer que ele é poderoso para mudar a sua história. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por esse homem e por essa mulher, por cada uma dessas vidas que estão conectados nessas redes sociais, seja o YouTube, Facebook, Instagram, ou seja o WhatsApp através do áudio. E eu clamo ao Senhor a libertação dessas vidas. Que o Teu Espírito Santo venha libertar essas vidas. Que o Teu Espírito Santo venha mover com a Tua glória nessas vidas. Toda arma forjada no inferno contra a vida desses irmãos não prosperará. E eu declaro quebrado agora em nome de Jesus. Senhor, há de ficar manifesto na vida de cada pessoa a sua verdadeira identidade, que é de filho de Deus. Em nome de Jesus Cristo, a criação está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E nós dizemos: eis-me aqui. Nós não nos acovardamos, muito pelo contrário, nós nos posicionamos como verdadeiros homens e mulheres de Deus. Que o Senhor livre a sua casa da escassez, que o Senhor livre a sua casa da fome, da miséria, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe e até a madrugada de sábado, se assim o Senhor permitir. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.